Mas afinal, por que o Loki começou a sofrer novamente, absolutamente do nada, a sofrer deslizes temporais nesse quinto e penúltimo episódio de Loki segunda temporada? Vem comigo porque tem uma explicação racional, mas tem também uma explicação que envolve uma teoria. Sim, aquele que permanece queria que isso continuasse acontecendo. Porque repare, o deslize temporal nunca é para um lugar qualquer, é sempre para um lugar interessante. Mas vamos começar esse vídeo direito e aí eu te explico com mais detalhes. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui, trazendo o primeiro vídeo analisando e teorizando após o episódio 5 de Loki. Muito obrigado aí a todo mundo que está chegando nos últimos dias, mais especificamente no vídeo de ontem aqui do quinto episódio, muitas views, muita gente chegando, sejam todos muito bem-vindos, eu espero que gostem cada vez mais e mais do nosso conteúdo. Vamos lá então falar sobre essa situação. Por quê? O que acontece é, teve a destruição lá do tear temporal e quando começa o episódio, o Loki verifica, que ele tá sozinho ali na TVA. Todo mundo foi devolvido para sua linha do tempo e a Sylvie, vazou para sua ramificação para viver lá tranquilamente, Tipo, TVA tá desaparecendo, eu vou vazar daqui. Então ela usou o Tempad do Aquele que Permanece, e foi embora. Eu tinha teorizado isso aqui na segunda-feira. Olha só, um gênio passando na sua timeline. Não, brincadeiras à parte, Eu acertei muita coisa que ia acontecer nesse episódio aqui sim. Mas vamos começar a visualizar um pouco melhor as coisas, Então, todo mundo foi devolvido para sua linha do tempo e ninguém mais existe na TVA. Então, o Mobius está lá na sua linha do tempo, onde ele é vendedor de jet ski, ele tem 2 filhos, ele vive em 2022. E aí ele fala que a mulher dele morreu. Será que ela foi blipada? Bom, enfim, isso é papo para um outro vídeo que tá programado aqui para sair nos próximos dias, ok? Ao longo do vídeo você vai vendo que eu vou dando pistas dos próximos vídeos que vão sair. Exatamente, para te deixar com vontade e ficar aqui no canal. Se você tá chegando hoje, tá conhecendo o canal a partir desse vídeo, já se inscreve para não perder mais nada aqui do universo cinematográfico da Marvel e de toda a segunda temporada de Loki, ok? Fica aqui com a gente. Mas vamos lá então. E aí o Loki começa a andar pela TVA e aí ele volta a sofrer deslize temporal absolutamente do nada. Ele tá lá andando normal e aí do nada ele desliza ali temporalmente, certo? E aí ele acaba se encontrando com ele mesmo, mesmo sem haver uma interação ali. A gente acaba observando que quando tá tudo se destruindo dentro da TVA, finalmente ele sofre um deslize temporal e vai parar lá em Albatross, que é o momento onde o Casey, era um presidiário, estava fugindo de lá, e o Loki vai parar lá. Depois ele vai parar junto com o Mobius, depois ele vai parar junto com a B15, depois ele vai parar junto com a B. Nunca é o deslize temporal para um lugar qualquer. Repara, é sempre para um lugar específico. Desde o primeiro episódio, quando ele sofre deslize temporal, ele vai parando em lugares estratégicos. Aqui novamente, ele não vai parar, sei lá, no Alasca, não vai parar no Brasil, no meio da Amazônia, ele não vai parar num lugar X. Ele sempre vai parar num lugar onde tem alguém que ele precisa encontrar. Então, é claro, você pode dizer, é o roteiro preguiçoso, olha só esse roteiro. Mas ninguém tá falando isso, Porque a série é tão boa que a gente consegue entender que isso não é uma facilidade do roteiro para a história andar. Também é, de fato, claro que é. Mas, de fato, há uma explicação. O primeiro fato, Por que o Loki voltou a sofrer deslizes temporais então? Bom, o Loki ele começa a sofrer deslizes temporal lá no primeiro episódio, quando justamente o Loki ele tava lá com a Sylvie, lá no fim dos tempos, e a Sylvie usou o Tempad do Aquele que Permanece para jogar o Loki para outro lugar. Vamos reparar o seguinte, o Aquele que Permanece, em nenhum momento ele deu o Tempad para Sylvie. Mas ele deixa o Tempad, ele tira o Tempad do braço dele e larga na pontinha da mesa. Ele larga na pontinha da mesa, fora do seu alcance e perto da Sylvie, para ela usar aquilo a qualquer momento. E ela usa. Ela usa.
mas ela simplesmente pegou o Tempipad, abriu qualquer porta e tacou o Loki lá. Quem você acha que deixou aquele lugar para onde o Loki foi, que era o passado da TVA, ligado ali no Tempipad? Foi aquele que permanece. Ele pavimentou toda a estrada até aquele momento. E isso tá na chave pra gente entender agora, de novo, por que o Loki volta a sofrer deslize temporal. Porque é o seguinte, a resposta, o próprio episódio deu pra gente. Antes de começar o episódio, as cenas novas, né? Eles colocam ali algumas cenas passadas que vão ajudar a gente a entender o episódio. E acho que, se não me engano, a primeira cena que aparece é aquele que permanece falando que ele pavimentou a estrada para fazer o Loki e a Sylvie chegarem até ali. E, novamente, a linha do tempo, ela não é uma linha reta. Ela é circular. Ela é a cobra comendo o próprio rabo. Ou seria a cobra vomitando o próprio rabo. A linha do tempo é circular. A partir do momento em que você começa o UCM, você dá a volta e o início e o fim são o mesmo ponto. Então, se aquele que permanece desenhou todo o passado, ele também desenhou isso daqui. Eles acham que eles estão agora com o livre-arbítrio, mas eles não estão. Tudo continua seguindo exatamente. Isso aqui é uma teoria, ok? Tudo isso aqui, eles continuam seguindo exatamente o caminho que aquele que permanece pavimentou. E isso vai fazer ainda mais sentido quando eu trouxer um próximo vídeo que vai explicar ainda melhor como eu acredito que vai acontecer, o que eu acredito, né, que vai acontecer no último episódio e como isso vai ligar novamente ao aquele que permanece e aquilo que ele disse, de que ele vai voltar pro fim dos tempos. Ou vocês assumem e o trabalho da minha vida continua, ou vocês enfiam uma lâmina no meu peito e uma quantidade infinita de mim. Começa outra guerra multiversal e eu acabo voltando pra cá de qualquer forma. Reencarnação, bebê. Porque ele pavimentou essa estrada. Ele pavimentou essa estrada. Essa história continua sendo escrita exatamente da forma como aquele que permanece queria. Eles não estão livres. Então, quando o Loki do nada volta a sofrer deslize temporal, sendo que ele já tinha sido consertado, porque lá no primeiro episódio a história do OB era: você precisa se podar no mesmo momento em que o Mobius vai estar indo ali no tear do tempo, vocês fazem isso ao mesmo tempo, você para de ter uma linha do tempo, o Loki agora ele não pertence, a sua áurea temporal não pertence a mais nenhuma linha do tempo, por isso que quando a explosão do tear do tempo, o Mobius, o OB, a B15 e o Casey, eles vão para suas linhas do tempo, e o Loki não, é porque ele não pertence mais a uma linha do tempo. Ele não tem mais essa linha do tempo. Então ele continua lá na TVA. Então, com esse problema resolvido, porque a gente nunca mais viu o Loki sofrer deslize, por que absolutamente do nada ele ia voltar a sofrer deslize? E esse deslize iria tirá-lo da TVA justamente no momento onde ela está sendo totalmente destruída e finalizada, ia colocar ele exatamente nos pontos da história onde ele conseguiria reencontrar os seus amigos Casey, OB, Mobius e Sylvie. Não, a Sylvie não, a B15, sei lá, tanto nome que eu não sei se eu falei todos, mas vocês entenderam. Meu Deus, que loucura! Então é tudo proposital, é tudo um plano, é tudo um plano. A outra questão que a gente pode pegar, mais especificamente que o episódio nos deu, é: no final do episódio, o Loki fala, não é sobre o que, quando, onde, por quê, mas é por quem. É quem faz o Loki sofrer deslize temporal. Ou, agora no caso, quando ele consegue controlar o deslize. Ele consegue controlar o deslize, no caso ali no final do episódio, quando todos os seus amigos viraram espaguete.
Em especial, a hora que a Sylvie vira espaguete, ele começa a controlar. Então, a explicação que a gente pode dar é: se no final do episódio ele controla e ele consegue voltar para o exato momento onde o Victor Timely está descendo as escadas para ir lá no Tear do Tempo, igual no episódio número 4, a gente pode dizer que mesmo sem controlar os seus poderes, o Loki ele ia parar nos lugares aonde ele ia parar por causa das pessoas em quem ele estava pensando. Então ele some da TVA porque ele precisava desaparecer dali, senão ele ia ficar no limbo, né? Ele não ia espaguetificar, ele não ia, provavelmente. Mas ele ia ficar lá, no meio do nada. Então ele precisava vazar ali daquele momento. Então ele vaza. Aí ele encontra o Casey. Aí ele encontra a B15. Aí ele encontra o Mobius. Mas essa é uma explicação muito chata, né? E que não faz lá muito sentido. Porque ele controla pra onde ele vai. Mas, tipo, ele sai da TVA e ele vai parar onde tá o OB. Aliás, ele vai parar primeiro onde tá o Casey, né? A primeira cena ali no passado ali é junto com o Casey. Pô, ele sai da TVA e tá pensando no Casey? Não faz sentido, né? Ele pensaria no Mobius em primeiro lugar, até no OB, né? Por ser um gênio. Agora, no Casey, ele gosta do Casey e tal, beleza, mas tipo, estou pensando no Casey. Não faz sentido. Então, a melhor explicação é o que aquele que permanece queria. Ele queria que o cara voltasse a sofrer deslize temporal, porque ele precisava fazer o cara encontrar os seus amigos para juntar todo mundo, para que ele pudesse controlar esse poder que ele tem de controlar o deslize temporal e reescrever a história, como ele mesmo fala. Então, aquele que permanece é um gênio. Não sou eu que sou um gênio. Eu falei que agora há pouco no começo do vídeo que eu era um gênio. Não, eu não sou um gênio. Aquele que permanece é um gênio. Talvez eu seja um gênio também. Sei lá. Eu só sei que assim, se você assistiu esse vídeo inteiro aqui, ó, 12 minutos de vídeo, meu Deus, eu falei pra caramba, e não se inscreveu ainda, você tá de brincadeira com a minha cara. Então se inscreva absolutamente agora, pra não perder mais nada de Loki segunda temporada. A gente vai continuar trazendo um monte de vídeo aqui pra você. A gente vai ter muita análise ainda, muita teoria saindo dessa cabeça aqui, e eu pegando teoria da internet também, é claro. Então fica com a gente, vem comigo, eu não vou te decepcionar, eu prometo. E aqui na tela, galera, já tem outro vídeo falando tudo de Loki segunda temporada, né? Na verdade é a nossa playlist, né, completa, com todos os vídeos falando dessa segunda temporada, desde a análise do episódio até um monte de teoria. Então assiste o vídeo e a gente se vê no próximo.